Olá! Como vocês sabem, meu nome é Justino. E estaremos auxiliando nas mensagens aqui no projeto. Neste vídeo trazemos mais uma preciosa mensagem de 1888. No último vídeo nós vimos o conceito de estar em Cristo, que nos dá a base para entendermos agora como a justiça de Cristo se manifesta. Na sua obra inspirada denominada Fé e Obras, Ellen White nos relata sobre a justificação trazendo o seguinte conceito: é a justiça de Cristo que torna o pecador penitente aceitável a Deus e opera a sua justificação. No vídeo de hoje falaremos sobre a primeira fase da justiça, que é chamada justiça imputada. Que o Senhor ilumine nosso entendimento. Até o próximo estudo. Tchau! Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez para a continuação dos nossos estudos. Nós hoje iremos tratar de um tema que é a justiça de Cristo. Então, nós já vimos no último estudo o que significa estar em Cristo, e é isso que dá base para que a gente comece agora a entender a justiça de Cristo, como ela se manifesta e como o Senhor nos ensinou essa verdade a partir de Minneapolis ali, certo? Então eu queria convidar você para que juntos possamos orar para iniciarmos esse estudo e que realmente seja uma bênção para você também, em nome de Jesus. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela sua infinita misericórdia e infinita bondade de estar conosco aqui nesse momento. E pedimos que o teu Santo Espírito, Pai, nos ilumine e nos dê entendimento para que a gente possa compreender essa verdade tão preciosa para nossos dias. Suplicamos a tua ajuda e que o Senhor seja conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos tratar do tema da justiça de Cristo. Agora, a justiça de Cristo, da forma como nos foi ensinada por Deus ali, a mensagem que Deus enviou em Minneapolis, a justiça de Cristo, ela se manifesta, ou seja, a justificação pela fé, ela se manifesta em duas etapas. Nós iremos falar sobre as duas. Esse primeiro vídeo aqui irá falar sobre a primeira etapa, a primeira fase da justiça, da justificação, que é a chamada justiça imputada, certo? Iremos falar sobre a justiça imputada e na segunda fase, ou seja, no segundo vídeo, nós iremos falar sobre a segunda parte da justiça, da justificação pela fé, que é a chamada justiça comunicada, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu colocar então, o nosso texto que a gente sempre abre, que é: o Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo a fim de preparar um povo para permanecer em pé no dia de Deus. Então, essa mensagem que eles vieram proclamar ao mundo é essa que a gente vai estudar hoje. A gente vai começar a entender como é que essa mensagem vai preparar o povo de Deus para ficar de pé naquele grande dia. Nós vamos começar a entender isso a partir de agora também. Um texto do livro Caminho a Cristo diz assim: nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo a nós imputada, que é a que a gente vai estudar hoje, e naquela produzida por seu Espírito operando em nós e através de nós, que é essa que a gente vai estudar no próximo vídeo. Então, nosso único motivo de esperança está nisso, nessa justiça de Cristo imputada e naquela produzida por seu Espírito. Então, nós precisamos entender então direitinho esses termos, certo? Para que a gente possa realmente começar a compreender essas coisas espirituais e a necessidade que nós temos de entender isso, certo? Então, olha só, para que a gente possa começar realmente a entender a forma como essa mensagem foi trazida para nós, eu quero ler junto com vocês, quero ler junto contigo aqui, um texto que está no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, é esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. É o livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de A.T. Jones, certo? A Mensagem do Terceiro Anjo, de A.T. Jones. É exatamente esse livro aqui que nós iremos tratar agora e nós iremos ver detalhes desse livro, certo? Então, uma dessas passagens que está no livro diz assim, na página 131, diz assim: vocês estão em Cristo? Não.
a menos que reconheçam que vocês são pecadores, errantes, desamparados e condenados. Isso é o que alguns irmãos dizem não poder enxergar. Eles dizem: se estou em Cristo, não consigo entender como devo aceitar que sou um pecador desamparado e acabado. Eu pensava que se eu estivesse em Cristo, eu poderia então agradecer ao Senhor por ser uma pessoa boa, impecável, inteiramente perfeita, santificada e coisas assim. Evidentemente que não. Ele é. Quando você está em Cristo, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é santo, Ele nunca erra. E sua santidade é imputada a você, ela é dada a você. A fidelidade dele, a perfeição dele é minha, mas eu não sou isso. Queridos, já de início a gente vai começar a ver isso de forma bem clara, essa mensagem tem que trazer de forma bem clara. Olha só, quando a gente vem a Cristo, vamos pensar o seguinte: digamos que você ouviu pela primeira vez o Evangelho hoje e você está começando a conhecer os encantos incomparáveis de Cristo. E então, a partir desse momento, você consegue realmente enxergar Cristo na cruz do Calvário morrendo por você ali. Você entendeu o que nós falamos no último vídeo, que era Cristo sendo nós ali. Então você entendeu que ele pagou a sua dívida, que ele era você ali com ele, e que hoje ele está ali disponível para você, basta você o aceitar e você o aceita. Bom, nesse momento, o que acontece? Né? O que é feito para que a gente possa entender de fato isso? De acordo com esse texto que a gente leu, veja só, eu quero ler aqui com vocês o texto que está em João no capítulo 3. Aqui é Jesus explicando para Nicodemos, certo? Aqui no capítulo 3 de João, ele vai dizer assim, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos, este de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, olha esse relato. Jesus está aqui conversando com Nicodemos, e aí Nicodemos pergunta se... Jesus fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos faz a pergunta: como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Aí Jesus, ele olha para Nicodemos: olha, não te admires, Nicodemos, de eu dizer que você precisa nascer de novo. Mesmo você sendo mestre, mesmo você sabendo tantas coisas teóricas. E aí Nicodemos fala assim: olha, eu não consigo entender isso. Como é que isso vai acontecer? Olha o que Jesus diz para Nicodemos. Ele diz assim: ó, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. Na cabeça de Nicodemos, para nascer de novo, a pessoa teria que entrar no ventre da mãe novamente. Jesus diz: não, Nicodemos. Como é que ocorre o novo nascimento? Porque Nicodemos pergunta: como pode suceder isto? O que é o nascer de novo? Como isso acontece? Olha a resposta de Jesus. O que é que Jesus diz para Nicodemos? Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então veja, na cabeça de Nicodemos era: não, tem que entrar no ventre da mãe. Como é que isso pode acontecer? Jesus diz: olha, Nicodemos, é fácil. Olhe para a serpente no deserto, veja o que aconteceu lá. Da mesma forma, quando eu for levantado, quem olhar para mim, assim como as serpentes, lá no passado, quem olhava para as serpentes eram curados, recebiam vida. Da mesma forma, Jesus está dizendo: ó, aquele que olhar para o meu sacrifício ali no Calvário, aquele que olhar para mim, viverá. Então, o novo nascimento ele começa quando
quando a alma consegue olhar para Cristo crucificado e ressurreto e receber vida dali. Quando ela crê verdadeiramente que aquele ali é o Filho de Deus e que ali ele morreu por ela, ele é o seu salvador pessoal, naquele momento ela recebe a vida eterna. Ela consegue agora receber vida a partir de Cristo. Só que agora, o que Deus faz, né? O que Cristo faz na vida dessa pessoa com um novo nascimento? Ela tem todos os seus pecados perdoados por Deus, certo? E a partir dali, como é que Deus faz isso? Como nós vimos no último estudo. Romanos 5 fala que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, aqui que está o grande ponto. É essa palavra imputada. Imputar algo. Nós iremos ver isso já já também no capítulo 4 de Romanos. Mas o que significa essa palavra imputar? Bom, imputar nada mais é do que dar, transferir, colocar sobre. Então, o que é que Deus faz? Né? A palavra justiça imputada significa justiça colocada, justiça transferida, justiça dada, certo? Mas para que a gente possa entender isso de forma clara, vamos ver aqui o que está escrito no livro de Gálatas. Para que a gente possa entender isso, que tipo de transferência é essa que Deus faz? Então, vou abrir aqui o livro de Gálatas. Gálatas no capítulo 3. No capítulo 3 de Gálatas, aqui é dito para nós que Cristo fez o seguinte, ó. Gálatas capítulo 3, do verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então aqui para os Gálatas, nos é dito assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, o que aconteceu com Cristo? Como foi que ele nos resgatou da maldição da lei? Ora, ele se tornou maldição em nosso lugar. Ou seja, o nosso pecado foi imputado a Jesus. Ou seja, colocado sobre Jesus. Jesus assumiu verdadeiramente os nossos pecados. Então, aquilo que era meu foi colocado nele. Foi transferido para ele. Foi contado como sobre ele. Então, é isso que significa imputar, é colocar, é dar. Então, Cristo, ele recebeu os nossos pecados como imputação, foi imputado a ele. E verdadeiramente ele tomou sobre si, por isso que Isaías 53 fala, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si, né? E isso realmente é a imputação. Então, eu quero ler aqui com vocês também 2 Coríntios, no capítulo 5, diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Olha que interessante, então, aqui está a questão da justiça imputada. Veja, 2 Coríntios 5, 21 diz que ele que não conhecia pecado, Deus o fez pecado. Então, Deus pegou, realmente imputou toda a culpa que era nossa nele. Então, só que nós estávamos nele também. Então, realmente fomos imputados ali, os nossos pecados foram imputados em Cristo. Cristo recebeu eles de fato e se tornou dele. Ele assumiu como sendo dele e morreu sendo dele aqueles pecados. Para que ele fez isso? 2 Coríntios fala para nós, para que nele agora, como nós estávamos nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Assim como verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, a Bíblia fala, agora verdadeiramente nós podemos tomar sobre nós a justiça dele. Olha que maravilha isso. Então, a justiça de Cristo, ela é imputada a nós. Ou seja, ela é transferida para nós, é colocada sobre nós. Por isso que eu quero ler de novo aqui com você. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz assim, ó, quando você está em Cristo, aqui embaixo, quando você está em Cristo, ele é perfeito, ele é justo, ele é santo, ele nunca erra e sua santidade é imputada a você, ela é dada a você. A fidelidade dele, a perfeição dele é minha, mas eu não sou isso. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos. Então a justificação pela fé, ela é exatamente Cristo abatendo nosso orgulho até o pó. Por quê?
Porque quando eu aceito Cristo, aí eu começo a receber dele as bênçãos como sabedoria. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 diz que ele foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Agora, digamos que eu não entendo isso, e aí depois que eu aceito Jesus e tudo, eu começo a receber as bênçãos espirituais, começo a receber sabedoria, inteligência, e eu começo a me achar. Não, olha só como eu sou bom, olha só as coisas que eu faço, eu sou isso, sou aquilo, como fariseu. Ah, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como esse publicano, eu faço isso, faço aquilo, dou dízimo, faço isso, faço aquilo. Então ele começa a olhar, ele começou a olhar como sendo atributos dele próprio, mas não era. Simplesmente era Cristo dando isso para eles. Então, você percebe a nossa necessidade constante em todos os momentos de Cristo. Por quê? Porque tudo que nós temos de bom é imputado a nós. Nós somos maus. É imputado, ou seja, se eu tenho sabedoria hoje, é porque Cristo foi feito para mim sabedoria. Se eu tenho justiça diante de Deus, é porque Cristo me dá essa justiça, Ele me coloca a justiça dele. Se eu hoje estou sendo santificado, não é porque eu busco, não é porque eu tenho essa coisa, não, é porque ele me atrai, porque ele diz, e eu quando for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. Então a minha parte não é ficar desesperadamente olhando para Deus, dizendo assim, Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso, eu. Não, é Cristo em nós. Cristo nos atrai. A nossa obra é não impedir Cristo de nos atrair. A nossa obra é não deixar uma barreira para que Ele não nos atraia. Então, Ele está nos atraindo 24 horas por dia, todos os dias. Ele quer nos entregar as bênçãos espirituais que são dele. Por quê? Porque se você observar, por exemplo, o capítulo de Deuteronômio ali, se você ler ali os capítulos 27 e 28 também, você vai ver que Deus ele separa o povo para dizer as bênçãos no monte Gerizim e no monte Ebal. E havia o monte onde ia ser dito as maldições da lei, que era para aquele que desobedecesse, e as bênçãos da lei para aquele que obedecesse. Então, as maldições era para quem desobedecesse à lei, e as bênçãos era para quem obedecesse à lei. Só que a palavra de Deus também diz que quem guardasse a lei, quem operasse realmente a lei, por ela viveria. Só que qual é o problema? Todos pecaram. Então não tem como o ser humano viver pela lei, é impossível. O ser humano necessita da justiça da lei, só que a lei não pode dar justiça para nós. Quem dá essa justiça da lei? Cristo. Então Cristo, ele imputa a vida dele, os méritos dele, tudo que era dele. Veja, Deus separou o povo nos montes. Uns ouviam as maldições, outro ouvia a bênção. Quem era o único digno realmente de receber todas as bênçãos da lei, por ser perfeitamente obediente a ela? Cristo. Então, nenhum de nós tem essa vantagem, tem esse privilégio de poder receber as bênçãos da obediência à lei. Porque a lei requer estrita obediência, justiça irrepreensível, perfeita obediência. E essa nós não temos como apresentar. Mas Cristo chega e fala assim, ó, o que é meu, eu lhe dou de graça. O que é mais precioso do que o ouro e a prata é seu. Agora entenda que isso é meu. Então Cristo está dizendo, ó, isso é meu, eu estou lhe dando. Então não tem jactância. Você não pode se orgulhar, ah, olha como eu sou isso, como eu sou aquilo. Não, é tudo de Cristo. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Ele nos ressuscitou nele. Então se nós temos vida, é nele. Se nós temos justiça, é nele. Tudo é de Cristo, que Ele nos concede essas bênçãos. Olha só. A pessoa que recebe Jesus, aqui é a continuação do livro A Mensagem do Terceiro Anjo, olha só. A pessoa que recebe Jesus tal qual ele é, ela será para sempre humilde. A pessoa que recebe Cristo pela fé torna-se humilde. Se ela, porém, não o recebe pela fé, mas o ganha por merecimento, naturalmente ela tem algo de que se vangloriar. Nosso único motivo de esperança, aqui ele cita agora o caminho a Cristo, está na justiça de Cristo a nós imputada e... Podem imaginar o que vem em seguida? Nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo a nós imputada e naquela produzida por seu Espírito, operando em nós e através de nós. Nosso único motivo de esperança é a justiça de Cristo a nós imputada, e essa justiça produzida em nós pelo Espírito Santo corresponde às obras que praticamos. O parágrafo que vem logo em seguida é aquele que fala sobre a crença satânica e o que significa a fé genuína.
o que já examinamos em estudos anteriores. Trata-se de um único assunto, aqui ainda é a leitura do livro. Vamos ler, então, o que se encontra na página 64. Aqui a T. Jones está fazendo uma citação dos testemunhos. O que é que diz o testemunho? Quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheios de faltas parecereis aos vossos olhos. Porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder. Olha que coisa maravilhosa. Então, quanto mais eu chego perto de Jesus, mais eu consigo enxergar o contraste entre ele e eu. Então, eu nunca vou ter motivo para me orgulhar. Por mais que eu tenha vitórias espirituais, eu jamais vou olhar para mim mesmo e ficar tranquilo com a minha condição, porque eu sempre vou olhar para um alvo que está sempre além. E isso vai me instigar a ir mais e mais. Então, dentro do meu espírito eu vou sentir assim, ó, mais santidade, mais santo, mais alto, mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Então, uma prova clara que Satanás começa a perder o poder na nossa vida é quando a gente começa a realmente enxergar os nossos erros. Quando a gente começa a enxergar o contraste entre Cristo e nós. Porque a nossa natureza humana, ela por si só, ela consegue enxergar claramente o erro do outro, mas ela é muito difícil de conseguir enxergar os erros de si mesma. Então eu sempre olho o outro, ah não, ele é isso, ela é isso, como é que pode, como é que acontece? Mas nunca a gente olha para nós, é muito difícil a gente olhar para nós mesmos. Quando a gente passa a perceber os nossos pecados e ver como nós somos miseráveis, como nós somos pobres, cegos e nus, isso significa que o poder de Satanás está sendo quebrantado em nossa vida. E porque quanto mais eu vejo a minha necessidade de Cristo, mais Cristo oferece a sua mão para poder colocar a mão dele na nossa. Então esse é um grande sinal. Se você começa a enxergar os seus erros, os seus pecados e começa a ver quão distante você está de Cristo, você não deve se desesperar. Você deve ir a Ele. Porque assim como Pedro, quando ele começou a afundar, ele disse, salva-me, Senhor, e de prontidão Jesus estendeu a mão, ele continua fazendo isso com a gente hoje também. Então olha só, próxima página, ainda falando sobre isso, ela diz, isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-vos. Não pode habitar um amor profundo e arraigado no coração daquele que não reconhece sua pecaminosidade. A alma transformada pela graça de Cristo admirará o seu caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é isto uma prova inequívoca de que não obtivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Quanto menos virmos em nós mesmos dignos de estima, tanto mais havemos de ver digno de estima na infinita pureza e amabilidade de nosso Salvador. Então aqui nos mostra um princípio, né, que realmente quando a gente começa a enxergar essa realidade espiritual, entre o contraste entre eu e Cristo, eu começo a realmente ter desejo, né, de olhar, de admirar o caráter dele em contraste com o meu. E à medida que eu vou admirando o caráter de Jesus, eu vou sendo transformado à sua imagem e semelhança. Uma coisa aqui no capítulo 7 de Lucas, Lucas capítulo 7, aqui a partir do verso 36, né, aqui está tendo um jantar na casa de um fariseu e uma mulher chega, né? Uma mulher chega e ela vai ungir os pés de Jesus, né? E aí, ela, pela gratidão, né, pelo que Cristo representava para ela, ela vem e começa a ungir-lhe os pés. Agora, quando isso acontece, eu vou ler o relato aqui para que a gente possa entender isso na íntegra, olha só. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Olha o que Jesus vai falar agora. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos.
Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Olha que maravilha! Aqui, essa mulher e o fariseu, os dois eram pecadores, os dois. Porém, olha que interessante o que Jesus fala. Simão, se uma pessoa tem uma dívida enorme, né? 500 denários, vamos colocar aqui na nossa realidade hoje. Se uma pessoa tem uma dívida de 500 mil reais e a outra pessoa tem uma dívida de 50 reais, para aquela mesma pessoa, ora, se essa pessoa que iria receber o dinheiro perdoar as duas pessoas que estavam devendo, qual vai se sentir mais grata? Qual vai amar mais? A que devia 50 reais ou a que devia 500 mil reais? A que devia 500 mil reais. E aí Jesus fala, olha, então, a quem pouco se perdoa, pouco ama, mas a quem muito se perdoa, muito ama. Agora vem a pergunta, será que existe algum ser humano na Terra que foi pouco perdoado por Jesus? Não. Todos foram muito perdoados. Qual o problema? Que muitas pessoas não têm a visão do seu próprio pecado. Perceba que o fariseu ele olha para a mulher e fala assim, essa daí? Se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma grande pecadora. Ou seja, ele era rápido, ele era extremamente rápido para poder enxergar o erro da outra. Mas os erros dele, ele não tinha essa noção. Para ele, ele era bom, ele era suficiente, estava tranquilo. Então Jesus fala assim, sabe por que você me ama pouco? Porque você acha que eu lhe perdoei pouco. Você acha que você é tão bom aos seus olhos que você acha que eu perdoo apenas algumas questões aqui só para a gente, né, dar Você acha que eu com você, eu só estou dando alguns toques em você porque você já tá bom. Não. Jesus queria mostrar exatamente isso. Olha, você é tão miserável quanto ela. Mas ela reconhece, você não. Então ela me ama muito, porque ela reconhece o valor do sacrifício que eu faço por ela. Então, você percebe então o que Jesus está nos ensinando? É exatamente a quebra. Satanás perdeu o poder na vida daquela mulher. Porque realmente quando ela enxergou o caráter de Cristo, ela desejou aquilo. Né? Ela sentiu, ela almejou a santidade. Ela agradeceu a Jesus, ela foi em busca do perdão e da restauração. E ela encontrou. E da mesma forma, se eu e você buscarmos, a gente vai encontrar. Então Cristo ali disse, perdoados lhe são os seus pecados. Né? Da mesma forma ele fará conosco também. Então agora, nós iremos aprofundar, estamos no final agora do nosso estudo, e iremos aprofundar Romanos capítulo 4, e iremos ler aqui um trecho de A Mensagem do Terceiro Anjo, na página 222. Então eu vou abrir rapidamente aqui Romanos no capítulo 4, para a gente poder finalizar esse primeiro tema nosso, que é a justiça imputada. Então, olha só, capítulo 4, verso 1 de Romanos, diz assim, que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, aqui no capítulo 4 de Romanos, Paulo está falando sobre Abraão e a forma como Abraão foi justificado. Como é que Abraão foi justificado? Perceba que ele vai dizer assim, verso 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Você percebeu? Como Jesus falou para Nicodemos, olha Nicodemos, quem olhar para o sacrifício e crer, ali começa a vida da pessoa, a vida eterna. Então, a justiça começa a ser imputada sobre aquela pessoa, a pessoa começa a receber a vida de Jesus Cristo ali. Da mesma forma foi com Abraão. Abraão creu e foi imputada a justiça para Abraão. Então, para que a gente possa já ver o que o mensageiro de 88 fala sobre esse capítulo especificamente, eu quero ler para vocês verem que coisa maravilhosa e fácil de entender esse capítulo que traz aqui na página 222 da mensagem do terceiro anjo,
quando ele vai citar no verso 7 aqui, ó, olha só, do verso 6 e 7 de Romanos 4, diz assim: E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, aqui, agora, na mensagem do terceiro anjo, ele vai falar sobre esses versos e ele vai dizer assim, ó. Olha o que ele vai falar. Ele diz: A Bíblia não descreve nenhuma bem-aventurança desse tipo. Desse tipo aqui ele está falando daquelas pessoas que buscam ser justificadas diante de Deus por suas próprias obras. Isso só causa angústia, e vocês sabem disso. Mas Deus descreve a felicidade que uma pessoa desfruta quando ele atribui justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurado o homem, em linguagem simples podemos dizer, como esse homem é feliz. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Verso 7. Uma pessoa assim é de fato feliz, isso eu lhes garanto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Deus não lhe imputará pecado porque esse homem recebeu o dom de Jesus Cristo e tudo que Deus lhe concede nele. Quando ele olha para esse homem, ele vê a Jesus Cristo. A esse homem, Deus não imputa pecado algum. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Louvado seja Deus. Olha só então, para a gente finalizar isso. Por que Deus agora, quando você recebe a imputação da justiça de Jesus Cristo, por que agora você é feliz? Por que você se torna feliz a partir desse momento? Porque olha o que nos diz aqui no livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Quando Jesus Cristo imputa a justiça dele em você, ele está dando ele mesmo a você. Assim como você estava nele no Calvário, agora ele estará em você hoje. Então, quando o Pai olhar para você, pela imputação da justiça de Jesus Cristo, o Pai olha para você e vê quem agora? Cristo. Porque a sua vida está escondida em Cristo. Então, quando o Pai olha para você, o Pai olha e vê quem? Refletido em você? Cristo. Então, o Pai vai imputar pecado a Cristo? Não. Então, a obediência de Cristo, a vida de Cristo, tudo que Cristo é, Ele dá a você. Olha que mensagem, que coisa maravilhosa isso. Como não ser feliz desse jeito? Como não ser feliz? Como realmente não entender isso e não se alegrar em saber que Cristo fez e faz isso por nós, né? Ele imputa, ele dá, ele transfere, ele coloca sobre nós a justiça dele. Tudo que era dele, tudo que era só para ele, em vez de ele ficar com ele, ele fala assim, ó, é seu, de graça, receba. Se você tem sede, tome. Né? Então é isso. Então a justiça imputada de Cristo é exatamente ele tirar, pegar o que é dele e dar para nós. E nós recebemos agora todas as bênçãos espirituais nele. Então é tudo dele e ele nos dá de graça. Então eu tenho que ter associação com Jesus todos os dias, em todos os momentos, porque é nessa minha ligação com ele que eu tenho todas essas coisas, porque é nele. Nele estão todas as coisas. Então, que Deus te abençoe e que realmente isso tenha ficado claro, que é a justiça imputada de Cristo. E no nosso próximo estudo falaremos sobre a justiça comunicada, que é a segunda fase da justificação pela fé. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Vamos finalizar com a oração então? Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por nos ensinar sobre a justiça. Te agradecemos, ó Pai, porque começamos a entender a mensagem de 88 e como essa mensagem vai iluminar o mundo com poder e grande glória. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e que no nosso próximo estudo estejamos juntos para entendermos a justiça comunicada de Cristo. Um abraço.